Olá e bem-vindo ao Compondo Dividendos. Eu sou o Cássio e nesse canal a gente fala sobre investimentos. E o assunto de hoje é ETFs de fundos imobiliários. Você sabia que tem ETFs de fundos imobiliários negociados na B3 e que pode ser negociado, comprado por investidores em geral? Você. E eu trago dois ETFs de fundos imobiliários. Vamos ver quais são esses dois e se ele se encaixa para seu perfil de investidor. E o que são os ETFs? Exchange Trading Funds. São fundos de índice. São uma cesta de ativos que contém várias ações ou outros ativos financeiros. Tem sua diversificação instantânea. Você pode ter dezenas de ativos diferentes com apenas uma transação, apenas um ativo. Baixo custos. Como são fundos de gestão passiva, apenas copiam um índice. E tem a acessibilidade, permite investir em mercados internacionais, títulos de dívidas, ouro ou até criptomoedas. Então você tem um acesso internacional de diversos países, de diversos ativos em apenas uma transação de um ativo só. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e venda desse ativo ou daquele, é apenas uma demonstração desses ativos como educacional e mostrar que tem eles no mercado para ser negociado e a gente pode decidir se vale ou não vale a pena. E vamos ver quais são esses dois ativos. E esses dois ativos é o XFIX11, que ele é um índice que representa o IFIX, então todos os ativos, os setores que tem dentro do IFIX, eles vão constar dentro do XFIX11. Porém, o IFIX não pode ser comprado e vendido na Bolsa de Valores, e o XFIX11, sim, ele é negociado e você pode comprar ali as cotas tranquilamente. E o HERT11, ele é um fundo especificamente de tijolo. Eu vou chamar simplesmente de XFIX11 e HERT11, para a gente poder falar aqui no vídeo e a gente entender melhor, ok? Então, em comparação aqui, esses dois fundos imobiliários têm o nome de Trading ETF e FIX, fundos de investimentos, e o HERT11 é o Red Brasil Equity Rates. Tipos de ETFs são categorias de fundos imobiliários e a região é no Brasil, a localização desses ativos, negociação e tal. E o índice deles é o IFIX e o HERT11 é o FTSE Red Brasil All Equity Rates. E o provedor de índice, um é o XFIX11 é a B3 e o HERT11 é o FTSE Russell. E o que são esses provedores de índices? Eles definem a metodologia, calculam e divulgam no final do dia o retorno desses ativos e rebalanceiam periodicamente a avaliação da carteira de cada ativo. E a taxa de administração total, o XFIX11, podemos ver que ele tem uma taxa bem menor, de 0,29% ao ano sobre o valor patrimonial, mas periodicamente e indiretamente é rebalanceado ali esse desconto da porcentagem, enquanto que o HERT11 é 0,50% ao ano do valor patrimonial líquido. O retorno em 30 dias, o XFIX menos 0,36% e o HERT11 menos 0,72%. Retorno em 12 meses, o XFIX11 13%, enquanto que o HERT não tem ainda 12 meses de mercado, é um fundo novo. O patrimônio líquido do XFIX11 é bem maior, em torno aí de 55.925.000, enquanto que o HERT11 é de 13.543.000. Então o XFIX11 tem um valor patrimonial bem maior. Negociação média diária, o XFIX11, óbvio, por ser maior patrimônio líquido, tem aí mais tempo de mercado, então é um pouco mais do que o HERT11. E o número de cotistas, podemos ver o XFIX11 com 17.547 cotistas e o HERT11 com 263 cotistas.
E a cotação atual de R$ 13,73 contra R$ 21,99. São cotação acessível, que de baixo valor aí, que é fácil, apenas aí R$ 13 e o outro com R$ 21, você já consegue ter uma cota desses ETFs. O gestor do XFIX11 é a XP Allocation Asset Management, e o HERT11 é a Hedge Investimento Real Estate, gestão de recursos. O mesmo Hedge Investimentos que tem os fundos imobiliários negociados na B3. E o administrador, Banco BNB Paribas Brasil, e o do HERT11 é o mesmo, o gestor e o administrador, Hedge Investimentos. Lançamento que o XFIX11 foi lançado em 30 de novembro de 2020, enquanto que o HERT11 foi lançado dia 10 de junho de 2025. Então ele não tem ainda um ano de existência de negociação na Bolsa de Valores. Aqui temos mais no site dessas gestoras, que caso alguém tenha interesse em conhecer mais esses ETFs, tem o site. A comparação da cotação a mercado, que embora que o HERT11 tenha apenas 2025 para cá, mas é contabilizado e somado como se fossem as mesmas empresas de cotação anteriores, mas ficaria nessa faixa 13,73 e o HERT com 20,99, o preço atual nessa faixa. Tanto aqui, 2024, o HERT não está constando, e 2025, podemos ali estar igual a comparação, o dia ali, julho, deu negativo para os dois, e o restante teve positivo, com pouca variação aí entre um e outro, e 2026 segue os dias ali, quando um cai, o outro também cai, e vice-versa, e a diferença tem aí essa pequena diferença de um para o outro. E a rentabilidade, por enquanto, nesse ano de 2026, tem o XFIX11 com 2,9% e o HERT11 com 1%. E a evolução patrimonial no longo do tempo apresenta o XFIX11 com acima de 55 milhões e o HERT11 com 13 milhões, como a gente demonstrou. Ao mesmo tempo, o número de cotistas, o XFIX acima de 17 mil, enquanto que o HERT11 apenas 263 cotistas. E o gráfico de cotação nesse último ano, temos a valorização no XFIX11 de 11,56%, enquanto que o HERT11 apenas 9,14% ao ano nesse último ano. Lembrando que o HERT11 não completou um ano ainda, então tem aí esse valor abaixo ainda nessa porcentagem, mas vemos que os dois subiram igual. O IFIX, os fundos imobiliários subiram, praticamente todos eles, e também aqui acompanharam esses dois ETFs. Seguindo então a carteira de ativos do XFIX11, podemos aí ver que a porcentagem é idêntica ao IFIX, e tanto ali os 10 primeiros com maior porcentagem são os mesmos que compõem lá o IFIX, nessa mesma porcentagem que tem. E temos ali os setores de recebíveis imobiliários, como o KNCR11 e o CANIP, que constam em primeiras posições, são recebíveis imobiliários que não constam no HERT11. Podemos ver que ele tem muito mais fundos imobiliários, como aquele gráfico de pizza ali. E no HERT11, como é um fundos de especificamente tijolos, são imóveis físicos, tem 30 imóveis, e nesses 10 primeiros temos aí com mais relevância o HGLG11 com 9,38%, o XPML, que é de shopping, em segundo, BTLG11, que é de logística, em terceiro. Quarto, temos o KNRI, que é um híbrido de lajes corporativas e galpão logístico. Em sequência, outro galpão logístico, o XPLG. O VISC11, que é de shopping center. O HGRU, que é híbrido. O TRXF11 também, que é um fundo híbrido. O HGBS, que é um fundo de shopping. E o GARI11, completando aí os 10.
Ele é um fundo híbrido com bastante varejo em seu portfólio e podemos ver ali o restante nesse gráfico de pizza que ele contempla vários ativos e se olharmos o peso por setor do índice do RERT11, a parte logística com 34%, a composição de shopping center com 25%, corporativos, que seria lajes corporativas com 18%, renda urbana 14%, e outros com 7%. Essa é a composição setorial do RERT11. E se botarmos aqui os 10 primeiros ativos de cada ETF, podemos ver que a porcentagem desses ativos tem a similaridade parecida e os 10 primeiros podemos ver que muitos deles são os mesmos ativos, porém o RERT11 sabemos que eles não contemplam os fundos de papel, FOF, recebíveis imobiliários, então seria só fundos de tijolo físico, então tem ali essa modificação de um ou outro que não vai constar numa carteira para outra. Agora eu vou mostrar aqui o gráfico de cotação que a gente pode fazer aqui junto e ver e comparar esses dois ativos, seu spread, volatilidade e se realmente dá ou não para comprar. Vamos ver? Ó, e nessa tela aqui eu estou com o IFIX, o índice dos fundos imobiliários. Se a gente, eu vou deixar aqui como simulador, se a gente tentar aqui fazer uma compra, vamos botar aqui uma compra a mercado, vocês vão ver que vai aparecer uma mensagem que não vai ser possível comprar esse tipo de ativos. Olá, investidor, você tentou enviar uma ordem para um índice e por isso não foi possível executar. Então o índice realmente não tem essa opção de compra. E vemos aqui no Superdom, não tem negociação no IFIX, que é um índice. Realmente não tem. E se a gente ver aqui no XFIX11 e o IFIX, eles são igual, o gráfico idêntico, um replica o outro. E vamos ver aqui se podemos negociar eles facilmente no XFIX11. Vocês podem ter que tem bastante negociação e não tem aquele spread do comprador e vendedor, tá parelho aqui. Tem uma quantidade boa para comprar, você consegue facilmente comprar, vender os seus ativos no mesmo dia. E se olharmos aqui o RERT11, podemos ver que ele tem muito pavio aqui e não tem o corpo do ativo diário, semanal e bem formado como é o XFIX11. Tanto por ser valor patrimonial, ser novo, não ter muito cotista, ainda não é tão conhecido, mas tem potencial de valorização, de crescer e ser mais conhecido, o RERT11. Então vamos ver aqui no Superdom como é que está o gráfico de cotação. Podemos ver que entre o comprador e o vendedor já tem um spread maior aqui, né? Se você comprar a mercado ou comprar a ordem limite, vai ter uma diferença. E então tem a negociação bem menor, né? Então se você comprar chegar aqui, querer comprar muitos milhões na mesma hora, no mesmo dia, vai ter muita volatilidade aqui, vai fazer muita alteração de preço. E talvez para o investidor grande seria melhor fazer compra, fazer aos poucos, botar a ordem de compra e dia a dia e fazer a ordem. E um dos pontos de atenção e de importância para o investidor é que esses dois ETFs de fundos imobiliários não distribuem dividendos mensalmente na conta do cotista. E sim, o que acontece é que eles recebem os dividendos que eles têm, esses fundos imobiliários na carteira, eles reinvestem no próprio fundo, então o valor patrimonial do fundo ele vai aumentar de valor com esses reinvestimentos automáticos. Então, quais são as vantagens desses fundos imobiliários que podemos observar é que a diversificação, você pode comprar um único ativo, um ETF que tem várias centenas de outros fundos. Outra opção é que ele é acumulativo.
Então não precisa o investidor lá que recebe o dividendo entrar na corretora, no home broker e fazer a compra todo mês seguidamente. Então o fundo, o ETF, automaticamente ele vai fazendo todo esse processo de reinvestimento no próprio fundo. E a acessibilidade, o preço de cotação, ele é entre 10 e 20 reais de um ativo para o outro, não é lá naquela base de 100 ou base 1000, que aí dificulta para o investidor aí querer comprar uma cota. Então, a esse preço ali, qualquer investidor em geral pode, tendo conta na corretora, acessar o home broker, fazer uma compra aí, pelo menos de um ativo. Então é fácil essa possibilidade. A desvantagem é, como eu comentei ali, que não distribui mensalmente os dividendos na conta. Então, para quem quer dividendos caindo na conta mensalmente, esses dois ETFs não seria de recomendação para isso. E outra desvantagem é frente ao HERT11, por ser um ativo novo, menos valor patrimonial, menos cotistas, podemos ver que não tem tanta negociação ali naquele. Tem um spread entre eles, e caso você entrar com muita quantidade de valor, pode fazer essa alteração de valor, volatilidade no dia, né? Então, e uma das considerações, eu acho que é interessante ter esses ETFs de fundos imobiliários, porque você pode ir lá e comprar um fundo imobiliário, como também você pode comprar um ETF que tem vários fundos imobiliários, tanto que o XFIX11 tem de vários setores dos fundos imobiliários, como o HERT11 é especificamente de fundos de tijolo, então não vai ter recebíveis imobiliários, dívidas ou FOFs em seu portfólio. Aí tem o cotista, o investidor, pode ver seu perfil de investidor, ver se agrada um ou agrada o outro, e sempre tem alguma oportunidade que pode se encaixar tais tipos de ativos aí, e ter mais opção é melhor para o mercado, é mais diversificação. E então falamos aqui desses dois ETFs de fundos imobiliários. Talvez muitos investidores e de investidores de fundos imobiliários especificamente não sabiam que tem esses dois ETFs em negociação na Bolsa de Valores. A gente deu uma olhada rápida aqui para entender, dar um conhecimento, um panorama aí geral desses dois ativos, dois ETFs. Então por hoje é isso, se inscreva no canal, dê o like, comenta aí embaixo se tem alguma dúvida desses dois ETFs, talvez a gente faça outro vídeo referente a esses ETFs, explicando alguns assuntos mais aprofundados. E eu fiz um vídeo no canal sobre o IFIX11, o índice dos fundos imobiliários, que a gente trocou algumas ideias aí referente a o que compõe, o que é esse índice dos fundos imobiliários. E por hoje é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais. Tchau, tchau.